Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, e a gente traz toda segunda-feira no nosso canal, né, pelas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também pelo YouTube, uma personalidade ligada ao esporte que tem uma grande história. E esse cara tem muita história para contar, como jogador, como treinador. Já tá fazendo muita falta como treinador, né, Ceará? E agora tá com um canal no YouTube também, que é um canal muito legal, e a gente vai falar disso. Claro, eu particularmente tenho muito orgulho, muita honra de ter acompanhado a carreira do Levir Coupe, né, porque ele sempre foi... Eu estava falando com meu filho agora há pouco, viu, Levir? Agora há poucos minutos atrás eu falava com meu filho o tanto que você era generoso com a imprensa, né? Era um cara que recebia bem, mesmo nos momentos difíceis, né? E às vezes no momento de pressão você saía com uma coisa mais leve para deixar o pessoal acabava dando risada e ficava por isso mesmo, e ninguém nunca te meteu na parede. Claro que os momentos difíceis são momentos difíceis, mas você soube tratar disso e tratar a imprensa com muito carinho. Por isso que é uma honra e é muito... Para mim, particularmente, é muito interessante poder conversar um pouco com você. E vou começar, né? Depois dessa rasgação de seda, e não é mentira, né? Eu vou começar a pedir para você colocar o seu coração, né? E cantar My Way. E parece que você é bom de canto também. Ô, Ceará, não, eu não vou mais passar vergonha, cara. Passei uma vez só. Um abraço pro Breno também, cara. Mas foi o dia do meu aniversário, cara. Eu tenho um amigão aqui, ele inventou um negócio. Falei, você vai cantar, escolhe uma música. E o cara de pau escolheu Frank Sinatra, Elvis Presley, My Way. Só isso. Só isso, mano, só falando sério, cara. Aí fui lá, brinquei, mas eu me diverti muito. Tá? Agora, uma coisa certa. Na minha vida, assim, uma das poucas coisas que eu tenho inveja, porque eu nunca consegui, sabe? Se eu pudesse, eu gostaria de ser cantor, cara. Porque, para mim, assim, é uma das coisas melhores da vida, sabe como? Você imagina, o Elvis Presley, o Frank Sinatra cantando My Way. Quer dizer, puta, você fica de boca aberta. Então, eu gosto muito de música. A música me mexe muito comigo, assim. Inclusive, eu sempre joguei música em cima dos jogadores de futebol. No diário, era nas palestras. Eu sempre gostava de estar junto com a música. Porque a música é estado de espírito, né? E quando os próprios jogadores, eles vão tocando sambinha no ônibus também. Então, a música é uma coisa que mexe muito com os sentimentos. Ela, antes do Breno falar, Breno, só queria, para engatar isso aí, dizer que é o seguinte, Levi, você não sabe, mas eu fui músico profissional durante 12 anos da minha vida. Comecei a tocar com 14 e fui até uns 25, 26 anos, eu já era jornalista e ainda tocava. Você tocava particular? O que você tocava? Não, eu tocava em baile. Comecei a tocar em baile com 12 anos. O que você tocava? Violão? Eu tocava bateria. E hoje
E hoje eu tenho um carrom, você sabe o que é, aquele coisinho de madeira que toca, né? E hoje eu tenho um carrom que eu ganhei do meu... Engraçado, rapaz, o meu genro é professor atual, né? Porque minha filha já largou de um e tá com outro. Esse outro, ele é professor de música, formado na Unicamp, um cara brilhante. E ele me deu um carrom de presente. Ele falou assim... Ele falou assim, você não toca mais nada, você nunca mais... Eu falei, rapaz, nunca mais sentei numa bateria na minha vida. Ele falou assim, então vai começar com o carrom, depois você volta para a bateria. E eu fico aqui no meu carrãozinho tocando, porque agora eu tenho mais tempo, né? E eu também sempre gostei de cantar, sempre. Fui amigo de grandes cantores, porque na época de música você participa disso. E depois eu parei de cantar porque minha voz ficou ruim, eu estava fazendo jornalismo, queria fazer esporte, encontrei com o Garrincha mudou a minha cabeça, mudou a minha vida, eu mudei para o esporte e larguei a música. Tá vendo como é que é? Não, olha bem, que coisa bacana, né? Eu assim, apaixonado pelo futebol, assim, mas eu tinha uma inveja, até hoje tenho, um desejo, assim, né? Um sonho de ser um dia um cantor, tocar um instrumento, cara. Bateria, eu não tenho a menor coordenação motora, não consigo. Eu tenho inveja, eu vou morrer de inveja mesmo. Oliveira, um prazer muito grande falar com você. Aliás, o Ceará, no início da entrevista, tocou num ponto importante, né? Que ele falou que você é muito querido até hoje por todo mundo da imprensa, né? Eu me lembro que em 2015, eu estava no sul de Minas, numa afiliada da Globo, e você foi chamado lá na Globo Minas, a gente tinha um encontro todo ano, né? E você foi o escolhido para falar com o pessoal todo de Minas Gerais, de todas as afiliadas e da própria Globo Minas, né? Por você ser um cara muito querido e também uma pessoa muito importante para falar lá no encontro de jornalismo. Agora eu queria saber de você, por que você parou, Levi? Porque você está fazendo falta no futebol. Faz. Algumas coisas assim na vida da gente, né? Eu realmente eu sou um cara muito agradecido, tá? Porque eu fiz na minha vida o que eu gostava. Eu comecei com 14 anos no Infante Juvenil do Curitiba e parei como técnico nesse ano mesmo. Então, olha, eu não posso me queixar, né? Não posso me queixar, absolutamente. Então eu fico pensando assim, sabe? O que fazer depois, né? Sei lá, a leitura é uma coisa sempre boa também, me quebra um galho danado, escrever também é bom. Agora, eu parei, acho que na hora certa, sabe? Eu não tinha mais aquela motivação que eu tinha quando eu ia para o jogo de futebol, que nunca tinha acabado para mim. Só que quando chegou um ponto assim, sabe? Chegou um ponto, eu vi como ponto final. Sabe, eu não vi assim como vírgula, né? Porque na vida da gente você não tem só flores, não tem só tal, tudo bem, isso aí fazia parte do meu trabalho. Mas uma hora eu cheguei em ponto final, cara, eu falei, eu não estou mais feliz agora, sabe? Então não é necessário mais eu continuar. Então foi isso que me veio, assim, sabe? Agora não sei, talvez eu tenha algumas ideias, alguma coisa que possa surgir. Mas eu estou feliz com a minha decisão, assim. Eu não tô com aquela preocupação. Será que eu acertei? Será que eu errei? Sabe? Eu tomei uma decisão assim mesmo, sem choro. Você sabe que para mim aconteceu a mesma coisa. No final de 2018, eu já estava trabalhando numa empresa de agronegócio, além da televisão. Eu apresentava um programa lá. E eu comecei a não ter mais prazer de ir para o campo de futebol, eu não tinha mais prazer de fazer entrevista coletiva, eu não tinha mais prazer de conversar com um jogador de futebol, esses que estão aí, não os antigos de quem eu sou amigo, mas não tinha mais prazer de conversar com um jogador, né? Nenhum prazer, de aguentar assessor de imprensa. A minha vida, eu fiquei desesperado.
Só que eu tinha um projeto já de 5 anos, trabalhando, meu filho era menino, então viveu a vida inteira em televisão, então ele gostava de filmar, ele começou a crescer com isso, nós montamos a produtora no agronegócio, e eu tive e tenho, novamente, um grande prazer de trabalhar. Você não tem ideia, você falou de o que fazer depois foi o que me ajudou a parar. Porque eu já tinha o que fazer depois, eu já não aguentava mais trabalhar e estava me atrapalhando. A televisão me atrapalhava, aí eu saí, entendeu? E fiquei só com essa produtora. O Breno Beretta, que é um jornalista brilhante, um cara novo, brilhante, com um futuro brilhante, ele falou assim, vamos fazer um negócio do podcast e tal. Pô, as pessoas, né, para entrevistar, e isso tá me dando prazer, porque eu só falo com um cara legal, entendeu? A gente não fala com gente que não é legal. Então aqui no podcast, além de você, a gente falou com o Joel Santana, que entrou hoje no ar, né? A gente falou com a Paula, a gente falou com a Fernanda Venturini, com a Daiane dos Santos, com o Zico, com o Oscar. Então a gente só fala com pessoas que nos dão prazer, que têm grandes histórias. E você é um cara vitorioso, né? E tem uma grande história, foi um brilhante treinador, que tem uma história, né? E isso nos dá muito prazer, viu, Levi? Tenha certeza disso. Agora é a sua vez, Breno. Agora, o que eu percebi foi isso, sabe? O que eu percebi foi isso. Eu tô muito mais emotivo, assim. Eu acompanho uma coisa na televisão, por exemplo, e tá correndo lágrima. Sabe assim, eu tô muito mais emotivo, eu não sei porquê, mas eu fiquei mais ou menos assim, sabe? Sinto mais as coisas, observando, assim, as coisas do futebol. Vejo um jogo da seleção brasileira, começa a correr lágrimas, sabe? É um negócio bacana também. É uma emoção que eu não lamento, tá? Porque saber é gostoso também, né? Porque chorar, às vezes, chorar por emoção, por alegria, é um dos prazeres da vida também, né? Muito. E te dá essa emoção quando você lembra da época que você foi jogador de futebol? Porque tem muita gente, os mais novos, eu, por exemplo, não vi você jogando, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira como jogador. Puta, Breno, eu lamento muito, cara, você ter que ter essa oportunidade. Vocês, olha, pessoas que assistiram, né? Olha, tudo bem, mas lamento assim as que não viram, tá? Que não tiveram prazer, cara. Futebol arte. Olha, cara, eu vou ser sincero para você, eu tive bons momentos assim jogando futebol, sabia? Porque, olha, eu comecei com 14 anos no infantil do Curitiba. E aos 17 anos eu fui o capitão da seleção brasileira, campeão mundial na França. Na França. Então, eu já tinha passado no curso de educação física, 17 para 18 anos. Então, eu cheguei lá, o Cláudio Coutinho era o supervisor, né? O Cláudio Coutinho perguntou quem está estudando, quem não sei o quê. Eu levantei o braço, mais uns dois. E mais uns dois. Porque a história no futebol é triste. Pouca gente estuda, né? Aí tá fazendo o quê? Eu estou fazendo educação física. Ele falou, ele não acreditava. Porque ele também era formado em educação física, né? Ele teve muitos anos na Escola Superior de Educação Física, lá no Rio de Janeiro. E, cara, então ele na hora, me colocou de capitão praticamente na hora ali, ó. Então, ele foi um dos preparadores físicos de 70, né? Ceará, eu tinha essa minha preocupação, você lembra? Ele foi campeão também. Era um cara inteligente, um cara, sabe, o cara do bem, assim, um cara super. Então fui, nos times que eu ia pegando, depois como técnico já, eu praticamente não obrigava, né? Mas eu tentava abrir a cabeça dos jogadores para eles fazerem alguma coisa fora do campo, entende? Estudando, se aperfeiçoar em algumas coisas. Por exemplo, o próprio computador, essas coisas, já é ótimo, né? Você saber fazer alguma coisa, porque o futebol, depois que para,
é zero. Sabe como assim? Você para de jogar futebol, é zero, não acontece mais nada. A não ser que você continue no futebol. Como preparador físico, como, né, um técnico de futebol, um assistente técnico, alguma coisa. Mas é a única chance. Porque depois é zero. Você vai ter que administrar as suas coisas, as suas finanças. Então eu me preocupava muito com os jogadores a respeito disso. Então, e muita gente assim, eu tive o prazer, né, de perceber assim, sabe, o cara era um craque ganhando muito dinheiro e você tinha certeza de que ele logo ia desaparecer. Então, tem muitos casos como esse nós conhecemos, né? Imagina, até dispensa comentários. Mas eu acho que realmente quem tem a sorte de poder estudar também, sei lá, é uma espécie de uma salvação. Olivier, nessa linha que você está falando aí do aprendizado, eu já falei isso aqui no podcast, que uma vez eu conversei com vários jogadores a respeito desse assunto aí que você está falando, mas o que mais me impressionou foi o Dunga, que jogou na Europa, e eu conversei com ele sobre isso, e jogou no Japão, do aprendizado, e ele aproveitou muito o aprendizado. Ele, como pessoa, ele aproveitou muito ter morado na Itália, ter morado na Alemanha, ter morado no Japão, ele aproveitou muito. Né? E eu queria saber que você passou 8 temporadas no Cerezo Osaka, né? É muito tempo morando fora do país. O que você conseguiu, não sei se adaptar, mas o que você conseguiu trazer para a sua vida? Eu sei que você é um cara que sempre prestou atenção muito nisso, né? Pois é, foi muito legal, Celeste, ter tocado nesse assunto. Esses 8, 10 anos quase de Japão, para mim, praticamente eles completaram assim, o que eu precisava para ter uma vida feliz, entende? O conhecimento de novos países, né? As ideias diferentes, hein? Posições diferentes, política, sabe, religião. Então eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira. O Japão é um país, para mim, exemplar, porque o Japão se meteu numa guerra e acabou com tudo, né, cara? Eles acabaram com tudo. E eles começaram pela educação. Eles aplicaram tudo que podiam na educação. E em pouco tempo eles passaram à frente de quase todos. Porque a educação é o melhor caminho. A cultura é o melhor caminho. O aprendizado é o melhor caminho, cara. Então, e a democracia, né? Junto com a democracia. Então, é uma coisa assim que o Japão me deixou maravilhado com o senso de justiça, sabe? Porque as pessoas têm o mesmo valor, cara. Você não percebe a diferença de situação financeira como a nossa, por exemplo, que é um abismo, né, cara? Entre as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que não têm, as pessoas que têm cultura e as que não têm. Existe um abismo no Brasil. E eu às vezes procuro pensar, Breno, aí eu acho o seguinte, o que acontece? Sabe qual é o problema? Acho que o problema do Brasil, eu escrevi até num livro, o problema do Brasil são 2. O problema do Brasil são 2, é bom, né? Aí, um é o tamanho. Será? O que acontece no Rio Grande do Sul e o que acontece no Acre? O que acontece no Piauí? São países diferentes. A gente não tem a menor noção, não tem o menor controle. Com línguas diferentes. Exato. Eu acho que o tamanho é um grande problema do país. E, em segundo lugar, vem o nosso idioma, tá? O português. São línguas diferentes. Rapaz, o português, olha aqui, através do português, criou-se uma turma chamada advogado. Okay? Os advogados interpretam o português. Tá vendo? Não, ele não atirou na cara do cara. Ele atirou no ar, mas aí a bala virou para... Sabe o que é? Você já viu isso? Tem muito disso, tem muito. A interpretação da realidade é diferente. O que acontece? Não foi isso que eu quis dizer. Não. O cliente não falou isso, não é isso. Então,
através do português, o nosso Brasil perde uma oportunidade muito grande assim de ter gente mais decente, cara. Como no Japão. O Japão é difícil de falar demais o idioma. Mas o que está escrito é verdade. Não tem 8 palavras para dizer a mesma coisa. Sabe? Então é uma coisa impressionante assim. Então é tão bom que eu perdi até o rumo do que a gente estava falando. A gente ia falando de futebol. Falando do Japão, né? Falando da sua passagem pelo Japão, que foi aquilo que você mais fez bem para a tua vida, né? Nossa, para minha família também, todos gostaram, todos amaram. Você já imaginou você soltar a tua filha com 6, 7 anos, 5, 4 anos? Você solta a tua filha, ela vai para a escola, no centro da cidade, sozinha. Pega um ônibus, porque o ônibus vai levar não sei aonde, leva, para na frente da escola. Ninguém se preocupa com nada. É quase impossível, assim, um assalto, um roubo. É raríssimo de você ver uma situação dessa. Então, aqui no Brasil, a gente anda com medo de tudo. Então, a diferença cultural me fez, assim... Me deu um prazer muito grande de ter estado fora do país, principalmente no Japão, né? A outro lugar que eu fui, que eu gostei muito também, Ceará, foi no México. Uma alegria total. Jogava. Então, eu fiquei lá também dos 2 anos. Mas era muito bacana também, assim. A gente mas não tem um país que eu conheço um pouco o México também, já conversei muito com quem morou lá também, já estive lá algumas vezes. Não tem uma coisa mais confusa que o México. Eu não conheço nada mais confuso. Pô, a cidade do México é um outro mundo. Pô. Não, ela é impressionante, né? Tem tanta gente que é outro mundo. E eles têm fronteira com os Estados Unidos, né, cara? Quer dizer, então, é uma engraçada. Eles vivem da maneira deles, mesmo perto dos Estados Unidos, mas é um povo que tem uns costumes assim que a gente... Eu ri muito, brinquei muito, cara. Eu tive muito prazer de passar lá também. Foi muito bom. Já em outro lugar, por exemplo, na Arábia, eu não entendi uma palavra, era muito difícil de falar, eu não me interessava muito, assim, sabe? Que era uma... Eu não gostava muito, cara. Sabe por que eu não gostava muito, assim? Porque existia uma diferença de classes muito grande. É pior que aqui. Sabe? Diferente da do Brasil. Porque era uma turma com muito dinheiro, assim, sabe? Que são os reis, aquelas coisas. Aqueles caras com muito dinheiro e uma turma, assim, sabe, que faz só o trabalho do dia a dia e ganha muito pouco. Então, eu não sentia o povo muito feliz, assim, sabe? Como é o brasileiro. Apesar de ser da desigualdade, da ignorância nossa, a gente é um povo alegre. Né? Então, mas eles não conseguem ser alegres. Então é uma coisa engraçada, assim. As mulheres com as burcas. Com as burcas, quer dizer, a gente não consegue mais entender uma coisa dessa. Oliver, hoje tem muita gente rotulando, da imprensa, torcedores também, os treinadores atuais brasileiros, os mais velhos, como ultrapassados. Só que a maioria dos países, aí a gente vê, você é um exemplo desse, foi para vários países, porque os países contratam, os diversos países, treinadores brasileiros, seja de qual for a idade, porque eles têm muita qualidade, né? E treinador não esquece o que aprendeu no passado, muito pelo contrário, é claro que vai aprimorando. Mas eu queria que você falasse disso, porque o treinador brasileiro acaba não tendo o valor que ele merece. O Luxemburgo, por exemplo, agora que voltou para o Palmeiras, um time disputando títulos, você mesmo, várias vezes foi rotulado assim, o Cuca, e são grandes treinadores que hoje poderiam estar dirigindo qualquer grande time. Então, Breno, olha, sabe o que aconteceu? O país do futebol é o Brasil, né, cara? Eu sempre considerei isso também. O país do futebol é o Brasil. Pela arte, não pela organização, pelo amor de Deus. Tá? Não vamos falar da CBF aqui. Tá? Eu não quero nem falar, tá? Não quero nem falar. E do comando também, por exemplo, quem faz os regulamentos dos campeonatos, quem faz os campeonatos, tá? Não vamos nem falar sobre isso.
Eu estou falando da arte de jogar futebol. Como? Do que o povo brasileiro é apaixonado. Sabe? Futebol. Agora, da organização, não. A organização, pelo amor de Deus, o que a gente estava falando, Breno? Sobre os treinadores considerados ultrapassados hoje, os brasileiros. Pronto. Aí, por exemplo, nós brasileiros, nós entendemos de tudo, né? Pode ver. A gente entende de pandemia. Olha o que eu tô ouvindo na televisão. Sabe? Meu Deus do céu, cara. Cada um fala uma coisa. E hoje eu escrevi, que eu estou escrevendo um livro, eu acabei de escrever até. É muito parecido no futebol. O que está acontecendo na pandemia é muito parecido no futebol brasileiro. Todo mundo dá uma opinião. Ou não é, Breno? É verdade. Quantas opiniões você já ouviu sobre a pandemia? Não, infinitas. 1 milhão. Hidroxicloroquina, não, vamos tomar. Não, o uísque é bom. O uísque é legal porque queima. Toma um chá. O chá funciona. Sabe, a gente ouve de todo, menos as autoridades da saúde. Menos eles não falam. Quer dizer, então, se fosse um país decente, as autoridades da saúde é que tinham que comandar isso. Então, agora, aí o presidente, cara, o presidente da República, o presidente do país, tá, dá uma declaração dessa, é uma gripezinha, tá? Negócio, sabe, demonstrando uma total ignorância. Quer dizer, sabe, é uma pena isso aí, sabe, uma pena. Um desprezo pela realidade. Um desprezo, eu lamento muito. Então, veja como é que nós estamos de norte a sul do país, com as flexibilizações. O que abriu e o que fechou. Agora, eu vou te perguntar, o que pode abrir e o que pode fechar? Você não lembra, você não sabe. Porque é muita coisa. O bar pode abrir, o restaurante não. O açougue pode, a mercearia não pode. Ninguém sabe nada. Virou já uma esculhambação brasileira. Sabe? Ninguém sabe o que fazer. A única coisa que eu faço mesmo, eu estou procurando é ficar retraído em casa, isolado, que é o mais correto para quem pode, é o mais correto. Mas será? Junto com isso, olha quantas informações que a gente recebe de gente que não entende nada. Né? É a mesma coisa no futebol. Mas você vai concordar comigo. Tudo que você falou aí tem muita razão e propriedade, porque você é uma pessoa extremamente inteligente e sabe exatamente o que é que você está falando, né? E o futebol, a organização de dentro do futebol, também vou retirar daqui a palavra CBF, porque é de uma várzea que não tem tamanho, né? Enfim, vamos falar da CBF, mas o futebol, como clube, eu vejo que, apesar da organização dos clubes, quer dizer, hoje tem fisiologista, tem massagista, caiu de moda, mas está sempre fazendo massagem, o fisiologista, tem o preparador físico, tem o auxiliar do preparador físico, tem o treinador, tem 2 auxiliares, tem não sei o quê. Apesar dessa enturragem, você vai viajar com o clube, eu fui assessor de imprensa de clube aqui em Campinas, uma experiência que eu tive na Ponte Preta, você vai viajar, você não põe a mão em nada, nem na mala. O cara fala para você, o seu quarto é esse aqui, sua cama é essa, a hora de tomar chá é essa aqui, a hora de tomar café é essa, entendeu? Quer dizer, apesar disso, de tudo isso que existe, o futebol, daqui a um tempo, ele vai acabar com os clubes pequenos por causa da desorganização de quem comanda. Vai acabar, Levir. Vai sobrar 4 ou 5 times grandes e acabou. Não sei se você enxerga isso agora do lado de fora, como você está. Realmente, cara, você colocou muito bem também. É uma coisa engraçada. A preparação e o paparico, assim, a paparicagem para os atletas, né? Pode ver, eles não fazem absolutamente nada. Nada. E os atletas... Parece boi de engorda. É a mesma coisa. Eles são conduzidos para o ônibus, aí o ônibus vai até o hotel, eles são conduzidos para os quartos e dão as chaves, né?
das chaves, o cara sobe, ele dorme e depois entra no ônibus, vai no jogo, aí volta, pega o avião, aí para ir treinar também, né? Tá tudo amparado, tá sempre. Então, por isso que o jogador ele é preparado só para praticar o esporte, mas a gente devia preparar também melhor os jogadores para a vida, sabe? Para a vida, para eles viverem fora dali. Tem aquele dinheiro, porque quando eles saírem dali com 35, mais ou menos, não vai ter mais nada daquele dinheiro, entende? Eles precisam sair. Como é que eles vão se organizar se eles forem paparicados a vida inteira? Então, isso é uma situação difícil, assim, também de... Né? Eu até fui mudando um pouquinho, né? De tema, assim, né? Mas eu percebo isso, sabe? Por isso também que os jogadores não conseguem evoluir. É que eu digo o seguinte, que apesar disso que você está falando, quer dizer, apesar dessa constatação minha, sua, e vivemos muito nesse meio, de que isso existe, a desorganização do futebol, você está vendo o que está acontecendo, os clubes estão assumindo a sua própria função de ver os jogos para quem tem que distribuir o jogo, quem vai transmitir, quem não vai. Isso vai fazer o futebol, os clubes pequenos acabarem, cara. Não tem como, não tem dinheiro para todo mundo. O pacote não é para todo mundo, Olivier. Não é para todo mundo o pacote. Agora, isso é um problema nacional também, né? Porque isso, eu posso dizer que é a divisão do dinheiro. A divisão do dinheiro do Brasil, ela é péssima. Né? A distribuição financeira no Brasil é uma coisa impressionante. Se você considerar, por exemplo, o Rio Grande do Sul com o Acre, é um abismo, quase, entende? Um abismo. Então, sabe, os estados, a distribuição financeira é muito grande. E agora? A CBF, né? Aí tem os interesses. As grandes empresas que patrocinam, os grandes times não querem patrocinar os pequenos. Então, sabe, é uma situação delicada, assim, sabe? Não é um problema que vai ser resolvido em pouco tempo. Levi, tem muito time de futebol, né, que a gente ouve falar, as histórias de bastidores, de treinador pressionado por dirigente para escalar jogador. Você já teve que brigar muito com dirigente, com gente dando palpite para você ter que escalar ou não o jogador? Olha, não tanto. Vou ser sincero para você, não tanto. É claro que eu recebi alguns recados, sabe como assim? O presidente gostaria que não sei o quê, sabe como é que é? O que você acha, Levi? Sabe aquelas coisas? Alguns recados eu recebi. E alguns presidentes também, porque o presidente de futebol do Brasil, ele também acha que entende de futebol, sabia? Mais que o treinador. Ele deveria entender da administração do clube. E ser apaixonado pelo time, gostar de futebol, é ótimo, isso é bacana. Tá? Mas, assim, a ponto de dizer para o técnico o que ele tem que fazer, já está misturando, entende? Já está misturando tudo. Então, eu recebi alguns recados, assim, de alguns dirigentes, alguma coisa assim, mas eu não lamento, sabe? Eu não lamento porque eu aprendi a conhecer o brasileiro também. Imagina, a vida inteira aprendendo, conversando com as pessoas, e aí... Mas eu tive uma outra vantagem, até, eu acho que até uma vantagem, que eu não sou cara, como é que eu posso dizer? Eu não sou um cara extremista, assim, sabe? O cara dá um recado, por exemplo, o presidente falou, Levi, se não dá para colocar um ponta-direita no lugar do centroavante, tá? O cara se revolta e vai para a televisão falar, e vai... Eu também não sou um extremista nisso, sabe? Porque eu entendo a situação eu posso entender a situação do presidente. O cara quer ganhar, ele é o torcedor do time. O presidente, os presidentes do futebol no Brasil, eles não são presidentes de futebol. Eles torcem para o time. Então é automático que eles demonstrem alguma coisa, que falem alguma coisa também. Então eu procurava levar mais assim na parte cômica, que fica mais
mais branda um pouco a discussão, né? Em alguns momentos, claro, bati de frente, aí acabou, e eu saía, eu era mandado embora, alguma coisa assim. Mas, de um modo geral, o Brasil é isso, né, cara? Isso é Brasil. Olivier, você dirigiu Cruzeiro e Atlético você foi 5 vezes, né? Esses clubes. Você foi campeão 5 vezes por esses clubes. Você foi campeão pelo Atlético 2015, campeão mineiro, 2015, 95 e 2007. Pelo Cruzeiro, 96, 98. Seu maior vencedor de campeonato mineiro, treinador, maior vencedor. E tem aqui um número que é o seguinte, são 288 jogos pelo Atlético Mineiro, com 154 vitórias, 60 empates, 74 derrotas, 493 gols pró, 184 contra. É um número muito grande para um cara só, para dirigir um clube. É um número muito grande em se tratando de clubes do tamanho de Cruzeiro e de Atlético. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Não estou falando de São Paulo, não estou falando de São Paulo, que foi campeão, não estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de Japão. Estou falando de um treinador que tem números exagerados assim. Você trabalhou muito por isso? Como é que funciona isso? Para ser campeão tantas vezes assim? Será? Cara, quando você fala nisso, assim, eu fico até arrepiado, assim, né? Porque eu não sei de onde veio essa empatia, sabe? Com o futebol mineiro. Foi uma coisa engraçada, né? Porque eu fui, acho que eu treinei 5 vezes o Atlético, 5 vezes, né? E eu acho que 3 vezes o Cruzeiro. O Cruzeiro. Mas uma coisa assim, quer dizer, uma coisa muito difícil de acontecer, né? E as vitórias também. É que as vitórias foram emblemáticas, assim, sabe? Esses dias eu estava vendo até uma Copa do Brasil com o Cruzeiro. Nós ganhamos com o Cruzeiro. O Dida, Ceará, Breno, vou dizer uma coisa para você. O Dida saiu cheio de hematoma do campo, sabe? De tanta bolada que ele tomou. A bola batia nele e a bola não entrava. Cruzeiro e Palmeiras. Aí nós fizemos um ataque, um cruzamento. Eu acho que era o Veloso, acho que o goleiro. Ele saiu, pegou na bola e perdeu o equilíbrio, cara. Perdeu o equilíbrio, soltou a bola no chão. Então, pau, ele mete o gol. O gol do título. Cara, nós voltamos campeões, entende? É por isso que eu digo que o futebol, assim, tem algumas coisas meio que inexplicáveis, né? E com o Atlético me aconteceu também, por exemplo, as 2 vitórias do Flamengo de 4, que a gente precisava ganhar de 4. Quer dizer, você precisava ganhar de 2-0, 3, aí o outro time sai na frente. Aí você tem que fazer 4. Então, aí você vai lá e faz. Você imagina, fica muito marcado. A alegria que a gente sentia, olha, até hoje, eu me emociono, porque quando eu vejo, as pessoas não sabiam o que fazer. Assim, a gente se olhava no banco e se abraçava, porque ninguém acreditava. Se fazer 4 gols, cara, em cima do maior adversário, decidindo um título. Então, são situações assim que me marcaram muito ali em Belo Horizonte. E aí eu acabei ficando nos 2 times assim muito tempo e ainda com bons resultados. Né? Isso foi bacana também. Então, eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive de estar lá em BH e tenho meus amigos até hoje, enfim. Foi uma ótima lembrança tua. Foi bacana mesmo, Sarah. Eu fico assim, impressionado quando eu vejo números assim, por exemplo, aqui, ó, Recopa Sul-Americana, Cruzeiro e Atlético, Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, Série B do Campeonato Brasileiro, Inter de Limeira. Você foi campeão da Série B pela Inter de Limeira. A Inter de Limeira foi campeã paulista e foi campeão da Série B. É impressionante a Inter de Limeira, né? Pelo Atlético Mineiro, pela Liga, Primeira Liga, você foi do Fluminense. Copa do Centro-Oeste, Cruzeiro, 9 vezes campeão estadual, você foi. 9 vezes campeão estadual. Olha aqui, 3 vezes pelo Atlético, 2 pelo Cruzeiro, 1 pelo São Paulo, Paraná Clube e Criciúma. Você
está aposentado, mas foi um grande treinador, Levi. É bom, né? Qual é o teu segredo? É bom saber disso, cara. Eu não sei exatamente. Eu acho que talvez o amor pelo esporte, sabe? Porque né, eu comecei no Infanto Juvenil do Curitiba com 14 anos, sabe? Então eu sonhava com... Eu tenho o meu pai, meus 2 irmãos, tem um que já morreu, mas o irmão do meio. Mas eles eram apaixonados por futebol também. Era numa colônia italiana chamada Santa Felicidade, aqui em Curitiba, que vocês conhecem Santa Felicidade, né? A terra da italianada, lá e dos restaurantes. E ele tinha 2 times que jogam ainda na urbana aqui, Iguaçu e Trieste. Quer dizer, um clássico italiano, com raízes italianas, assim. Então eles vieram apaixonados pelo futebol de lá também. Aí vim morar mais no centro e logo com 14 anos jogava bola, só pelada nas ruas, assim. E aí o Curitiba, através do João Jacomel, ele resolveu formar o Infanto Juvenil do Curitiba. E aí eu li no jornal, né, que as crianças eram para se apresentar lá, os meninos. Eu cheguei lá no fim de semana, tinha mais de 500 meninos para fazer peneirada. Olha bem, ó, uma peneirada no Couto Pereira. Uma peneirada, dividida em 4 campos, atrás, meio campo e atrás. 4 campos. E aí eles iam passando no meio, escolhendo os jogadores, assim. E um cara e o Otavinho, que né, foi meu técnico depois, era um grande jogador do Curitiba também, ele escolheu meu nome, cara. E ali eu já comecei minha carreira. E aí aparece Minas Gerais, né, cara, como técnico de futebol. E foi uma empatia muito rápida, assim, sabe? Então, até hoje, nós temos restaurantes mineiros aqui em Curitiba, né? Imagina. Virou família. Então, tem até restaurante mineiro, vocês são nossos convidados, tá? Eu ia te perguntar, esse restaurante está funcionando bem? Tá firme, não? Agora está funcionando minimamente, né? Como tem que ser. Mas assim, um já tem quase 20 anos, o Tempero de Minas. Tem quase 20 anos. Vamos fazer um merchan dos seus... O Tempero de Minas tem quanto? Quase 20 anos? O Tempero de Minas tem mais de 20 anos. E o Azuki, que é o japonês, é claro, tinha que ter no japonês. O Azuki tem quase 10 anos. Então, sabe, funcionou legal, assim, mas só que só funcionou bem por uma coisa, porque eu não participo. Eu tenho absolutamente zero de culinária, eu só fico cornetando, igual os torcedores de futebol, tá? Eu fico cornetando. Tá mal passado, tá bem passado, tá não sei o quê. Fico cornetando, mas não entendo nada. A Marília, minha mulher, é chefe de cozinha. Tem uma filha também, chefe de cozinha, estudaram, fizeram cursos e tal, e aí administram, né, os restaurantes. É a minha salvação, cara. Quando você entra, uma já olha e diz assim: segura ele lá fora, bota ele numa mesa, não deixa ele vir aqui, não. Mas eu me sinto como um torcedor, exatamente como um torcedor, quando eu entro no restaurante, sabia? Porque eu sou proprietário do restaurante, entende? É como se fosse sócio do clube ali. Eu entro e vou dar uma olhada, pô, aquele garçom lá e tal, sabe? É o presidente do clube. Quer pagar um pouco mais esse frango e tal? Quer dizer, porra, eu fico imaginando. Eu tenho impressão que você manda aquele recado na cozinha, igual você recebeu do presidente. Olha, não seria bom você fazer um pouco mais bem passado? O presidente falou isso aí ali. Aí a sua mulher fala: escuta, fala pra ele que se ele quiser mandar aqui, eu vou sair do clube. Já vi esse filme, cara. Aliás, Oliveira, o que você botou a mão na massa mesmo para fazer foi o seu livro. Para quem não leu ainda, eu gostaria que você falasse do seu livro, O Burro com Sorte, que tem
um nome muito especial, né? Que você provavelmente escolheu, eu queria que você falasse, e também do seu canal no YouTube, que está muito legal e você está desenvolvendo ele aos poucos. Ô, Breno, aqui, ó. Eu, na verdade, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever porque você está com a caneta, aí você risca, para, gira, volta. Eu acho interessante. Agora, depois, alguém vai ter que fazer, claro, o livro tem a correção, né? O cara tem que fazer a correção ali, gramatical, imagina, tem muitos erros de concordância, então é preciso. E eu brinco muito com futebol, e a gente usa os termos do futebol, às vezes, que ninguém entende. Então tem uma outra coisa. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o meu caderno. Dá para ver aí? Dá. Eu estou escrevendo ele aqui. E aí eu vou anotando algumas coisas assim que eu acho interessante, e daí eu encaixo em algumas situações. E como eu tenho a memória fraca, e sabe que o problema de quem tem a memória fraca é porque você comete os mesmos erros que cometeu no passado, sabe? Eu sou esse cara. Então eu não lembro direito das coisas, entendeu? Alguém tem que estar. Eu estou sempre escrevendo e estou pensando. Eu não tenho compromisso, cara. Sabe assim, eu não tenho compromisso com ninguém. Olivier, mas isso me fizeram 2 perguntinhas, já não lembro mais. Eu não sei. Mas eu vou te falar um negócio. Para te deixar animado. Ela fala assim, pô, mas como é que esses caras perguntam tanto? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para essa entrevista que nós estamos fazendo com você, eu pesquisei, estudei e fico 1 hora, 1h30 sentado no computador, fora o que eu me lembro e escrevo tudo, porque eu não lembro nada. Eu escrevo tudo e consulto tudo. Sempre fiz isso a vida inteira. E vou te falar, conheço 10 grandes repórteres que têm cadernos iguais aos seus. Antes do jogo o cara escreve um livro, senão não vai pro jogo. Conheço 10. Vou te falar o nome de 2. Fernandes, Tatar. São 2 caras que escrevem tudo. Você tem uma ideia do que é. Você não tá sozinho nessa briga. Aqui, ó. Que bacana o negócio de anotar, né? Porque assim depois você consegue encaixar. Mas é o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, ele já está arriscado. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes, elas estão cheias de dúvidas. E as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Aí começa a ler essas frases. E aí, por exemplo, eu já encaixo ela assim, né, quando já falo da pandemia, por exemplo. Os caras dando opinião de pandemia, tá? O cara é ministro da educação, sei lá, ministro ministro de energia, está dando opinião na pandemia, quer dizer, sabe, eu já... Fala bobagem. Não é? É o ignorante que está cheio de certeza. Quer dizer, você tem que falar com o cara que é do meio, cara. O cara que faz a vida inteira aquilo ali, que está cuidando daquilo. Esse é o cara que você tem que se informar, entende? Esse cara tem que tomar as providências. Então a gente se atravessa, né? Coisa de Brasil mesmo. Porque eu tenho 4 filhos, cada um, e é tudo dividido, cada um fala uma coisa, e eu tenho que ficar no meio ali ouvindo. Mas olha só, eu falo para eles no telefone, e 2 não concordam absolutamente com o que eu falo. Eu digo o seguinte, minha filha, são as filhas, filha, como que você pode, num país, o presidente da República, o presidente da República não ter nenhum conhecimento do que está acontecendo, dessa doença, dessa pandemia, e fala o que ele fala, nós não temos um ministro na saúde, um cara para ir lá e aqui é o seguinte, tem, filha, mas acontece que ele não sei o quê, então é uma loucura isso aqui, cara.
Você lembra? Isso é do nosso tempo, hein? Do nosso tempo. Futebol e política não se discute. Né? Não se discute. Você Parece tá na mesma... verdade, né, cara? Parece que é uma verdade, cara. É incrível. A gente não chega no acerto. Olivier, hoje de manhã eu fui comprar material de construção para consertar o meu quintal. Fui comprar. Cheguei lá, o cara é um pontipretano, o Tonholo. Você deve conhecer, Breno. Eu cheguei lá, para ficar 5 minutos, o cara me alugou 2 horas para falar de bola. Vê o que é um futebol. É impressionante. Eu não estou indo com a minha mulher, eu não vou com ela no banco. Eu não vou com ela no banco. Não dá. Porque se eu chamar de meu bem, eles já me tomam. Eu mesmo. Eu já tomo. Pô, se eu te encontrar no ônibus, você tá frito. Você vai falar comigo a viagem inteira de bola. Ô, Levi, você teve muito problema, aliás, falando desse pessoal cabeça dura, jogador geralmente é cabeça dura, né? Você teve muito problema para deixar jogador no banco de reserva, não escalar jogador, ou em concentração também, você já teve muito problema com o jogador? Olha, até vou dizer uma frasezinha aqui agora, sabe? Eu respeito todo mundo que pensa igual a eu. É um negócio bacana, né? Eu respeito a opinião dos outros, cara, desde que concordem comigo, sabe? É muito bacana. Agora, olha, lidar com o ser humano é um negócio espetacular, cara. Então, o fato de você viver no meio te dá uma oportunidade de você escapar de algumas situações, sabe, difíceis, assim. O fato de você estar ali no meio. Então, não é o cara que vai de fora, chega lá e se dá bem, sabe? Não é bem assim. Porque a vida é muito heterogênea num time de futebol. Se você considerar, por exemplo, o aspecto cultural. Né? Então, como é que, sabe, para você reunir também os times, tem a comissão técnica, tem a diretoria, tem a torcida, né? Tem a imprensa, tudo faz parte do futebol, tem os adversários. Então, para você montar uma equipe que tenha uma visão igual, assim, sabe? Onde todo mundo caminha num lugar só, você praticamente é campeão. Mas é muito difícil você conseguir isso justamente pelas diferenças. Então, isso, né? Eu não respondi o que você queria, mas tudo bem, né? Não, mas deixa eu só perguntar, qual foi seu grande time? Um ótimo, quer dizer, esse, dentro dessa linha aí, qual foi o seu grande time? Porque, de repente, não é o que teve mais estrelas, né? Eu acho que foi o Cerezo Osaka, porque lá eu nunca entendi um xingamento, ninguém me xingou, nunca entendi. Foi o único lugar que eu nunca entendi, eles não falavam nada. Pô. Eu nunca ouvi um palavrão, cara. Que troço bacana. Mas eu tenho certeza que a hora que o cara começava a gritar atrás do banco, você sabia o que era. Ai, burro! Aí você sabia, bom, agora eu preciso mudar aqui. Que a batata... Essa foi lá do Criciúma, né? Essa foi do Criciúma, será? Do Burro com Sorte, que surgiu o nome do livro, né? E aconteceu. Claro que no livro eu floreei um pouquinho, né, para dar mais graça na coisa, mas basicamente foi o que aconteceu, entende? Ele estava puto ali no alambrado, me xinga. E o nosso time estava perdendo de 1-0, a gente precisava de empate só. A gente estava precisando, e o primeiro tempo era por cara, e ele não entendia por que eu não fazia uma substituição, ele já queria substituir, né? Aí, no intervalo, ele saiu, burro, não vai mexer no time, não sei o que e tal. Eu cheguei no intervalo, o que aconteceu? No intervalo do jogo, você sabe quando o jogo, você está sob controle, você está equilibrado, gente, falta a bola entrar. Nós estamos criando situações, falta a bola entrar, vamos lá, convicção de novo, volta todo mundo, tá tudo legal, volta. Porra, quando o cara viu voltar, o Breno, sabe? Ele ficou muito puto, ele queria subir no alambrado, cara, e o alambrado era muito perto do banco, sabe? Eu falei, puta,
Mas aí eu peguei, fui até perto do campo, assim, ó. Mas eles destacavam. Burro, burro, mexe, burro. Mexe no time, seu Lázaro, desgraçado. Ele falou tudo, né? Falou tudo que vinha na cabeça. E eu não olhei uma vez para a cara dele. Olha a força, olha o que é um cara forte, cara. Não olhei uma vez para o cara. Eu queria matar, mas eu não olhei. Aí, quando estava no final do jogo, eram uns 30 minutos já, né? 30 minutos de jogo, me veio um negócio na cabeça, Ceará, um negócio maluco assim, sabe? Eu tinha no banco, vocês lembram do Griso? O Griso era um grande meia. Era um meia, uma ótima técnica, drible, um cara muito legal mesmo, jogava bem. Jogou aqui no Ponte. O Griso, né? O Griso estava no banco, cara. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o Griso, cara, e vou tirar um centroavante, porque tá muito acumulada a área lá dentro, a gente não consegue entrar, cara, porque tá todo, sabe, todo mundo tá marcando e tá tudo embolado lá. De repente a gente joga um pouco mais de trás. Olha, isso me veio na cabeça naquela hora e não foi nada que eu, graças ao meu intelecto, à minha categoria, sabe, que eu observei, sabe, na hora, assim, me veio aquilo, cara. Falei, eu acho que eu vou pôr o Gris, dribla, né, cara? Talvez venha a bola driblando, ele mais de fora, tabelando, sei lá. Vou tentar essa merda, eu falei, vou fazer isso. Gris, vem cá. O Gris já veio puto, né? Que faltando 15 minutos, falei, porra, vou ter que resolver. Eu já falei, para resolver mesmo, é isso mesmo. Porque a gente já sabe o que o jogador tá pensando. Tá? Você vai entrar para resolver mesmo, é isso mesmo. Tá? Aí vai entrar no lugar do Chicão. Ele olhou para mim, o Chicão? O Chicão. Aí, sai. Quando a placa número 9, cara, quando levantou a placa 9, o cara queria se atirar do alambrado. Meu Deus. Aí eu falei, seja o que Deus quiser também. Vai. Aí vai. 44 minutos do segundo tempo, entra o Griso, tabelando, entrou o goleiro, saiu, ele jogou no cantinho. Eu falei, meu Deus do céu. Eu saí correndo sozinho. Eu falei, vou procurar esse filho da puta agora. Aí vem tem o diabo e tem o anjinho, né? Entrou o diabo e pega esse lazarento, manda ele pra puta que pariu agora. Aí entrou o anjinho. Levi, você é técnico de futebol, ele é o torcedor, ele veio aqui para torcer, ele não entende direito das coisas, presta atenção, é melhor deixar passar. Aí não vai. Aí falei, pelo menos uma olhada. Aí o anjinho não apareceu, não. O anjinho não falou nada. Uma olhada, eu falei, vou dar uma olhada para a cara do derrotado Lazarento. Eu peguei, dei uma cheia de orgulho, assim, sabe? Olhei para ele soltou essa. Aí, seu burro, com sorte. Ai, cara, eu fiquei quieto de uma vez, porque eu não tive palavras para responder para ele. Cara. Daí depois de escrever o livro Burro com Sorte, quando eu estava escrevendo, que cheguei nesse capítulo, né? Vou pôr o nome do livro dessa merda. Um Burro com Sorte. Porque aí eu estava escrevendo, cara. Eu peguei e falei, não é que aquele Lazarento tinha razão? Sorte! Sabe você... Por que aconteceu ali? Foi genialidade de colocar? Na verdade, deu certo o que eu pensava ali, mas assim é um pensamento só, cara. O Griso podia ter entrado e nem tocado na bola. 15 minutos. Aí ele entra, faz a tabela, faz aquele golaço. Quer dizer, então são coisas que a gente não consegue explicar. Então, aí virou o nome do livro. Só faltava o Griso ter chegado para você depois do jogo e falar, professor, você é demais. Como é que você sacou que eu era o cara do jogo? Ele já entrou puto da cara que ele achou que já entrou tarde, sabe como é que é? Esse futebol é um negócio bacana, cara. Assim, proporciona alguns momentos assim, ótimos, cara. E você tá gostando desse seu canal no YouTube? O que te motivou a fazer esse canal? Não, tem um canal, né, cara? Olha aqui, Breno, eu sou um cara tão desligado que eu não consigo falar do meu canal.
o Adriano, meu assessor de empresa, Levi, você precisa falar do teu canal, cara. Você tem que falar do Instagram, do Levir Coupe, sei lá, .com, não sei o quê. E eu não sei direito o que falar, assim, eu não me lembro o que é que eu tenho que falar. É o Instagram, é o canal. O que eu tenho que falar? Eu não lembro. Você me ajudem aí, pô. Você tem o seu Twitter legal. Você tem o Twitter, né? O Twitter, de onde? Você sabe o deles do Twitter dele, não sabe, Breno? Eu posso. Vira underline. Eu posso até ter Twitter, mas eu não tenho o comando dele. Não tenho vira underline Coupe. Mas o seu canal do YouTube tá muito legal, que você participa, dá suas opiniões, as entrevistas, tá bem legal. Então, eu sou muito fraco em fazer propaganda, porque eu não lembro das coisas. Eu não lembro direito de. Assim, por exemplo, eu estou sempre perguntando para Adriano, vai ter uma entrevista, quem que é? Eu não consigo lembrar direito. Olivier, nesse embalo aí, fala dessa campanha que você está fazendo da camisa, enfim, do trabalho que você está fazendo na ajuda às pessoas que têm necessidade. Isso é muito importante você falar. É bacana de falar que é preciso da ajuda de todo mundo, né? Porque eu, na verdade, eu não tenho assim, como é que eu vou te dizer? Não tenho nenhum prazer, mas não tenho nenhuma necessidade de ganhar dinheiro fazendo um programa, sabe, aquela coisa de trabalhar, de fazer, não é isso. Eu quero trabalhar por prazer, né? Eu estou trabalhando por prazer, mas eu posso aproveitar o dinheiro que eu posso colher, né? Então eu posso aproveitar para distribuir para quem precisa. Então, por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe. Tá? Então eu faço sorteios de camisas que eu tenho algumas camisas aqui em casa, e algumas doações que quem puder fazer também. É uma responsabilidade minha essa, né? De poder passar para o Hospital Pequeno Príncipe e para outras entidades assim que necessitam também. Então, as pessoas que participarem fiquem sabendo de que esse dinheiro vai 100%, né? É 100% para lá. E eu pretendo fazer agora do livro novamente. E o Ceará falou ali do meu Instagram, né, Ceará? Levir underline Cooper. Levir underline Coupe. Agora, os meus pais são italianos e gente muito simples, sabe? Eles vieram da colônia de Santa Felicidade. Eu queria saber, até hoje, até escrevi no primeiro livro ali, por que é que eles escolheram esses nomes para os seus filhos, sabe? O meu irmão mais velho, ele chama-se Lodércio Coupe. Como? Lodércio Coupe. Lodércio. Aí vem o que morreu é o Lodair Coupe. Lodair Coupe. Aí vem eu. O terceiro sou eu. Levir, com R no final. Levir Coupe. Ah? E aí eu tenho a minha irmã, que é Leodete Coupe. Quer dizer, às vezes se reunia quase todos os domingos, sabe? E a pergunta era sempre tinha: o que vocês pensavam? O que vocês queriam fazer? Aí depois nós descobrimos. Nós achamos que foi pela influência dos próprios nomes que eles tinham. O nome do meu pai era Francolino. Olha só, Francolino, quer dizer, só pode ter um filho chamado Levir mesmo, Lodércio, Lodair, né? Tranquilo, Leodete. Aí, a minha mãe era mais legal, pelo menos o nome dela era Virgínia. Virgínia é tranquilo, né? Lindo. Virgínia é um nome assim, Virgínia, um nome italiano também. Mas aí os nomes aqui em casa são engraçados. Aí temos 2 netinhos, só que os netinhos dá tudo bem, né? Davi e Luan. Aí tá ok, né? Davi e Luan. O nome do Luan eu queria mudar um pouco, né? Porque aquele menino maluquinho, pude trabalhar com ele no tempo. O Luan, aliás, saiu aqui da Ponte Preta antes de ir pro Atlético e jogava muita bola e agora tá no Japão, né, Levi? O Luan tá no Japão também. Espero que ele seja feliz lá como eu fui. Ele é um cara muito legal. Ô, Breno. Levi, você gosta de café, Levi? A gente não pode deixar de perguntar para você. Você gosta de café?
atrás dessa pergunta tem alguma coisa interessante? Tem um presente para você, Levi, que a gente vai mandar aí para Curitiba. A gente vai mandar café gourmet para você, o Café da Serra da Canastra, que é o nosso patrocinador aqui. A gente vai mandar café gourmet para você. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer. Olha, é uma das poucas bebidas que eu tomo, sabia? Falando sério. Eu tomo vinho. Bebida alcoólica, só vinho. Assim, antigamente eu ainda tomava umas caipiras, assim. Eu gostava de fazer caipira, sabe? Mas assim, quase nunca bebi. Pouquíssimo. Eu tomo vinho, assim, pouco. Agora o café eu não abro mão, cara. Muito legal. Obrigado. E esse café é do sul de Minas Gerais, Levi, a gente vai mandar para você, que é onde você conhece muito bem, né? A terra do Cruzeiro, do Atlético. A gente vai mandar esse café especial para você e vai ter uma caricatura também no Caricassom que a gente vai mandar para você. Que bacana, cara. Café mineiro também, café famoso, né? É famoso. E eu vou ter o maior prazer, cara. Vou receber com o maior prazer. Ô, Levi, então quero te agradecer da minha parte aqui, o Breno também vai te agradecer, mas de você ter sido com a gente extremamente gentil e extremamente generoso de contar histórias, de falar sobre vários assuntos, porque eu tinha certeza que ia ser isso, eu tinha uma convicção, falei, nós vamos fazer o Levi Coupe. O Levi Coupe não é um cara da gente ficar falando de futebol, de historinha, o cara é muito inteligente, é um cara diferenciado, sempre foi, né? Sempre teve muito à frente numa coletiva de imprensa, você sente quem são os caras craques e quem são os caras que só são treinadores. Você nunca foi só treinador, você foi sempre um ser humano generoso, agradável, né? E um cara extremamente inteligente. Muito obrigado de coração. Ô, Será, puta, não... Vai me deixar sem jeito, cara. Muito obrigado pelas palavras. Breno também, foi um prazer. Falar de futebol, gente, né? Que coisa melhor do que isso, né? Então, vamos torcer aí para que a gente passe rapidamente essa... Rapidamente não vai ser, mas nós vamos passar essa situação aí e vamos nos encontrar pessoalmente, né? Para a gente fazer o programa uma hora. Aí vai ser um prazerão também. Um abraço para todos os amigos que estão em casa, né? Fiquem em casa, por favor. E daqui a pouco... Com certeza. Obrigado, Levi. Valeu, Breno. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Olha lá. Não tinha cara mais bonitinho para colocar, não? Tô aqui fazendo o que posso, né, professor? Tudo bem, cara? Tudo bem, e você, Levi? Imagina, quarentena, férias, né? Não tem? Quarentena, eu também, com a idade que eu tenho, é ficar em casa trancado, inclusive, né? Eu moro com meu filho e me deixa trancado em casa, não é simplesmente estar em quarentena, é trancado na casa. Ô Levi, tudo bem com você? Tudo, cara. A minha vantagem é que eu estou escrevendo um pouco. É? Estou escrevendo. Eu peguei um caderno que tenho aqui, um diário, sabe como? Aí eu escrevo um diário, assim, ó. Vai virar, o nome vai ser, acho que Pandemia Futebol Clube. E você está escrevendo tudo o que acontece num dia, depois da tarde você escreve. Eu vejo coisas mais interessantes, assim, ó. Misturo um pouco com umas brincadeiras, assim, né? Aí fala do Covid, né? Fala do Covid, fala do futebol e mistura, assim, sabe? Mistura. Pô, interessante, hein? Uma página por dia. Uma boa ideia. Bastante, já escrevi quase 100 páginas já. Que é a data mais ou menos que eu tô trancado é 100 dias. É foda, vai tá. Vamos ver o que vai acontecer depois. Você lança isso aí, pô. Você lança, você escreve, E precisa ainda corretor, né? O cara vai perder um mês mais ou menos para Nada. Hoje em dia não tem mais isso. Você pega e escreve exatamente aquilo do seu jeito, dá só uma corrigida no corretor da internet e manda ver, porque o jeito legal de você ler sobre uma pessoa é do jeito que a pessoa escreve, que é do jeito que a pessoa fala, né?
você vai contratar um jornalista, aí ele vai meter o texto dele e fica uma bosta. Livro, ele faz o livro dele, é verdade mesmo. Faz o livro dele com as suas informações. Eu gosto de mudar também, eu gosto de fazer as coisas que vem na minha cabeça também. Que vai... Ô, Breno, vamos começar essa entrevista, senão eu vou... Vamos começar. Até a tarde e a gente não vai... Vamos lá, então. O que acontece, cara? Nós vamos falar de você, da sua vida. Nós vamos falar de... Espera um pouquinho. Eu pensei que era um fantasma, cara. É minha mulher que está entrando. Minha mulher. Que você chamou na entrevista de Patricinha. É bom ela saber disso. Ela é a maior patricinha que existe. Meu Deus. A entrevista, Levir, vai ser curta. Vai ser sobre cada um dos 1.500 jogos que você fez. Você vai explicar um por um. Mas é coisa rápida, entendeu? Rapaz, eu não lembro o último jogo, cara. Imagina. Eu também, os caras têm me ligado, um monte de gente tem me ligado nessa pandemia, porque como eu parei de trabalhar em televisão, né? Eu montei uma produtora com meu filho, trabalho com agronegócio. Então, eu como parei, os caras ficam me ligando agora na pandemia para eu falar da minha carreira, porque lembra da Copa. Pô, não lembro de bosta nenhuma, não lembro de nada quase. Luiz Ceará e o Bruno, o cara já pensa aí no... o filho técnico, eles sabem tudo de futebol. A gente... é um negócio impressionante, cara. Bora. Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.